lá na sala do aluno. Você tem que entrar lá, fazer o acesso, e com esse acesso você verifica o material que nós precisamos estudar nesse semestre. Minha voz está um pouco ruim, mas nós vamos assim mesmo. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho, em geral, sobre aquilo que nós vimos. Vamos falar um pouquinho sobre a raio-x, os equipamentos, tá? Eu preciso da interação de vocês, então se você puder abrir o microfone num ambiente que não esteja muito barulhento e muito ruidoso, você pode abrir o seu microfone. Eu preciso do feedback de vocês para preparar as próximas atividades online para vocês, tá bom? Nós tivemos uma visita lá no laboratório de veterinária, infelizmente isso não é mais possível, mas nós vamos estar falando referente aos equipamentos e os seus funcionamentos, desde o raio-x convencional até a medicina nuclear, radioterapia, bracterapia e daí por diante. Quando você chegar na segunda fase, terceira fase, você já tem todo o conceito de como funcionam os equipamentos e da história da radiologia para você dar seguimento e se aprofundar mais em cada disciplina, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre ressonância magnética nuclear, ou ressonância nuclear magnética, como preferirem, e vamos fazer as diferenciações dos outros equipamentos. Eu vou abrir uma janela aqui para vocês. Tranquilo. Estão visualizando aí? Sim ou não? Podem falar, pessoal. Bruno disse que sim. Quem mais? Tá aparecendo para todo mundo aí? Sim. Sim? Muito bem, Franciele. Muito obrigado pelo seu retorno, tá? Então, pessoal, nós vimos assim. Bianca, Tawane, beleza. Olha só, nós começamos a ver o raio-x convencional, nós falamos sobre o Röntgen, sobre a descoberta do raio-x, né, que foi em 1895. Nós falamos sobre a tomografia computadorizada, que Roosevelt e Comarch descobriram, inventaram, desenvolveram, utilizando aquela ampola de raio-x, na qual nós utilizamos para qualquer equipamento de diagnóstico por imagem em radiação hoje em dia. Então, qualquer equipamento que eu for utilizar, radiação ionizante, seja ele um mamógrafo, seja ele o tomógrafo, seja ele o raio-x convencional, seja ele a tomografia ou raio-x na odontologia, todos eles, independente de qualquer um desses, eu vou ter uma ampola de raio-x que vai liberar radiação de um lado para o outro, o impacto do átomo vai liberar essa radiação ionizante e eu vou ter a minha imagem latente formada dentro do meu chassi. Qualquer um deles vai funcionar da mesma forma, tá? Então, a formação da radiação ionizante lá na minha ampola, para qualquer equipamento desses, mamografia, raio-x convencional, tomografia, medicina veterinária, odontologia, todos eles funcionam da mesma forma. Existe um equipamento em radioterapia chamado acelerador linear, que eu utilizo para fazer tratamento contra o câncer. Ele também usa radiação X. Ele também utiliza radiação X. Nós vamos começar a falar agora sobre um outro equipamento que nós utilizamos também para diagnóstico, só que ele não usa radiação X, ele usa uma outra espécie de radiação. Ele usa radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética é nociva? Não, entre aspas, tá? Por quê? Porque todo o campo eletromagnético, ele vai influenciar no seu organismo. Todo o campo eletromagnético. Independente de onde for, se for desse equipamento de ressonância magnética, ou se for da eletricidade que a distribuidora de energia manda para sua casa. Ali também tem um campo eletromagnético e ali também pode provocar algum tipo de reação biológica. Existe um setor de quarentena em torno daquelas torres de energia, justamente por causa do campo eletromagnético.
Nós usamos campo eletromagnético para tudo, ó. Fone de ouvido, eu tenho aqui campo eletromagnético no alto-falante que eu tenho nesse fone de ouvido. O meu microfone, eu tenho aqui um campo eletromagnético que está aqui no microfone, em qualquer outro tipo de aparelho que vai captar áudio. O seu telefone celular emite outros tipos de radiação e também emite o campo eletromagnético. Então, assim, todas essas formas de energia, elas trabalham paralelas entre si. Paralelas. Uma chega a interferir na outra, mas elas trabalham paralelas entre si. Vou te dar um exemplo de uma fonte uma fonte magnética que influencia, por exemplo, você ouvir o rádio. Hoje em dia eu não ouço rádio, eu uso streaming, né? Então eu vou lá, entro na internet e ouço o que eu quero ouvir pela internet. Porém, o rádio que tem antena, ele também emite onda eletromagnética que é captada pelo seu aparelho eletrônico de rádio e interpretada, e você ouve o áudio da pessoa lá. É campo eletromagnético. No caso aqui da ressonância magnética, ela tem um particular. Qual? A ressonância magnética, ela tem que ser centenas de vezes mais forte do que o campo magnético da própria Terra, do que o campo magnético do planeta. Por quê? Porque o seu tecido, tudo aquilo que tem água, tudo aquilo que é composto por H2O, ou seja, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ele tem a capacidade de ficar polarizado. O que significa isso? Que ele vai ficar polarizado, de um lado ele fica positivo, e do outro lado ele fica negativo. Eu vou pegar aqui uma bateria. Essa bateria aqui, ó, é uma bateria de 9 volts. De um lado, ela é positiva. Do outro lado, ela é negativa. Aqui dentro ocorre uma reação química, correto? Todo mundo sabe que uma pilha, uma bateria, é o resultado de uma reação química. O seu organismo tem milhares de centenas de reações químicas por minuto. E o maior percentual que ele tem dentro do seu organismo é a água, ou o lipídio, ou a gordura. Mas mais de 80% do seu corpo é água. Tanto que você tem que estar repondo essa água que você perde, tomando pelo menos 2 litros de água por dia. E olha que são poucas as pessoas que fazem isso. Porque você precisa reidratar o seu organismo para que ele possa continuar com essas reações químicas. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo me entendendo? Então, o que acontece com esse campo eletromagnético? Ele vai polarizar o meu organismo. Literalmente, ele vai polarizar. Ele vai fazer com que todas as células de água que eu tenho no meu corpo, todos os átomos de hidrogênio, fiquem voltados para o campo eletromagnético. E aí eu vou ter um lado positivo e outro lado negativo. É isso que ele faz. Ele polariza o seu organismo. Por quê? Porque o campo eletromagnético em torno de você é muito forte. E aí o que ele faz? Ele consegue movimentar as moléculas de água dentro do seu corpo e polarizar os átomos de hidrogênio. Nós chamamos isso de paralelismo, mas isso aí nós vamos ver, vocês vão ver em outro momento. Eu quero que vocês entendam o conceito de ressonância magnética. Ressonância magnética é um campo eletromagnético de alta energia que tem a capacidade de polarizar o átomo de hidrogênio no seu organismo, levando em consideração que cada molécula de água no seu corpo possui 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Então, ele é a grande maioria dentro do seu organismo. Tudo bem? Tranquilo? Pessoas, alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Não? Fantástico. Então, vamos lá. Esse campo eletromagnético, nós temos que criar ele artificialmente, porque ele não existe na natureza, não existe no nosso planeta se ele não for criado artificialmente. Eu posso criar ele com bobinas de
de radiofrequência, ou eu posso ter ele em magnetita, que é um mineral que eu produzo, enriqueço ele e transformo ele num grande ímã. Um ímã como se fosse esse aqui, ó. Eu tenho um ímã aqui que eu deixo de exemplo. Então, o que ele tem? Isso aqui é um fone, um alto-falante, né? E ele tem essa parte preta, que é justamente onde fica o meu campo eletromagnético. É aqui que ele se concentra, esse campo eletromagnético. Imagine que isso aqui fosse uma rodela e aqui no meio ele não fosse obstruído, fosse um furo, fosse transpassado. Então, o campo eletromagnético aqui é permanente. O paciente vem, passa por dentro desse campo eletromagnético e polariza as moléculas de hidrogênio dele dentro desse campo eletromagnético, tá? Só para vocês terem uma ideia de como funciona esse processo de magnetização do organismo. O campo eletromagnético, ele é tão forte que se recomenda que quando o paciente esteja dentro desse campo, ele não esteja com os braços cruzados, nem as pernas cruzadas. Por quê? Eu não polarizei esse paciente dentro do meu campo eletromagnético. Se ele cruzar os braços, é como se ele estivesse entrando em curto, e aí os membros que eles estão sobrepostos vão começar a aquecer e essa pessoa pode ter queimadura de até 3º grau. Geralmente isso não ocorre, mas eu já vi acontecer, mas é muito difícil, tá? A pessoa fica lá, acomodada, e a hora que ela vai levantar do equipamento, aqueceu, e aí ela sai toda vermelha com a marca da queimadura que ocorreu devido aos tecidos estarem sobrepostos. Então isso pode acontecer, é um fator de segurança. Nessa imagem aqui, eu tenho aqui, ó, o gantry, que é um grande tubo, aqui em volta eu tenho os ímãs, e esses ímãs vão fazer a polarização desse meu paciente. Eu tenho vários tipos de ímãs, né? Tenho ímãs os permanentes, tenho os supercondutores, tem os resistivos, e assim por diante. Então, o meu paciente ele vai ficar dentro desse campo eletromagnético, e para melhorar e para capturar essa imagem que eu quero, o que eu vou fazer? Eu coloco uma bobina nele de radiofrequência novamente. Essa bobina vai na região do meu interesse. Então, eu vou fazer uma ressonância magnética de crânio. Coloco a bobina na cabeça do meu paciente, coloco a cabeça do meu paciente dentro do meu equipamento de ressonância magnética, e esse equipamento vai polarizar o crânio do meu paciente e depois vai despolarizar. Polariza, despolariza. Polariza e despolariza. Então, às vezes, é normal a pessoa ir fazer uma ressonância magnética de crânio e ela sentir enjoo, sentir tontura, né, sentir desconforto, sentir sensação de choque, principalmente se ela tiver com o aparelho ortodôntico na boca, porque ela vai sentir o gosto do metal, como se estivesse levando choque. São reações da alta frequência do campo eletromagnético sobre a estrutura desse paciente. Certo, pessoas? Tranquilo? Franciele, Sabrina, Tauana, Bruno Hoffman, bonito esse nome, Hoffman. Bianca, então, olha só, prestem atenção nisso. Raio-X convencional, onda de radiação. Ressonância magnética, campo magnético, tá? Campo magnético. São ondas? São ondas, mas é um campo. Fica naquela movimentação de campo eletromagnético que provavelmente vocês vão ver em física. Não sei se é a Juliana Facchini que vai dar física para vocês, ou já deu, mas é na área de física, tá? Bom, como eu falei para vocês, cada bobina dessa aqui, ó, é para uma área específica do seu corpo. Então, aqui eu tenho uma bobina para crânio, aqui eu tenho uma bobina para coluna cervical, aqui eu tenho uma bobina para pé, aqui eu tenho uma bobina para articulação temporomandibular. Cada bobina dessa serve especificamente para aquela área de interesse, tá? Eu não posso colocar várias bobinas e fazer o paciente inteiro, eu tenho que fazer ele em porções.
para evitar desgaste, diminuir o tempo de espera e eu capturar essa imagem com mais qualidade. Então, olha só, eu vou ter bobina para membros e extremidades, bobina para volume e pescoço, bobina para superfície planar, bobina para crânio, para ATM, ombro, punho, bobina posterior para a coluna cervical. Tenho bobinas para as mamas, por exemplo. Bateu um cheiro de perfume aqui, não sei de onde. Cada equipamento tem a sua bobina específica devido conforme o seu modelo, né? É como se fosse um carro, pessoal. Você vai comprar um carro, todos eles andam. Todos eles que você for comprar, por exemplo, eu vou comprar um 1.0, todos eles são 1.0. Agora, os opcionais, você que escolhe, tá? Então, uns têm banco de couro, outros não, outros o câmbio é automático, outros não, não importa. O resultado final é o mesmo. Sempre vai ter o mesmo resultado final. Você vai entrar dentro dele, ligar o motor e ele vai levar você para onde você quer, desde que você saiba guiar. Aqui também, cada equipamento, por exemplo, essa bobina que parece uma bobina de crânio, na verdade é uma bobina para pé. A pessoa encaixa o pé aqui dentro, os dedinhos ficam aqui para o lado de fora. Essa aqui é para abdômen, essa aqui é para coluna, essa aqui é para coluna, essa aqui é para tórax, e assim vai. Dependendo do equipamento, eu vou ter uma bobina específica. Para que serve essa bobina? Essa bobina é uma bobina de radiofrequência. Onda de rádio mesmo. Por quê? Porque o nosso átomo de hidrogênio, ele ganha energia a 42,37 alguma coisa. Megahertz. Então, o que eu faço? Eu coloco essa bobina no pé do meu paciente. Coloco o paciente dentro do gantry, dentro da minha área de interesse. O campo eletromagnético é ligado, eu polarizo o pé desse paciente. Depois que eu polarizei o pé desse paciente, a minha bobina de radiofrequência vai acrescentar energia aos átomos de hidrogênio para que ele fique excitado. Então, ele vai ganhar grande quantidade de energia. Aí eu vou lá e tiro essa energia, ele vai perder. Quando ele perde a energia, o computador vai lá e fala, olha, ele ganhou 100 de energia e ele perdeu 80 de energia. O que sobrou? 20. Esse 20 é tendão. Mais ali na frente ele ganhou 100 de energia. Ele perdeu 100 de energia. Se ele ganhou e perdeu 100, ficou com nada. Então aquela estrutura ali é cálcio, é osso. O computador vai juntando essas informações e no final ele dá exatamente quais são as estruturas que você precisa visualizar na tela do seu computador que estão ali no pé daquele paciente. Tranquilo? Então ele vai formando a imagem na perda da energia que o átomo de hidrogênio captura e perde nesse processo diagnóstico. Bom, todo o sistema é eletrônico, eu vou ter que ter lá uma torre de computadores que vão transformar essas informações, né, para poder fazer com que eu tenha essa visualização da imagem em tempo real na tela do meu computador. Só que assim, tem mais uma diferença grotesca com ressonância magnética. Quem já fez sabe disso. O raio-x, você vai lá e aperta o botão, pum, solta o botão, acabou a radiação, você retira o paciente e vai processar a sua imagem. Seja ela na câmara escura, seja ela na câmara clara, seja digital, seja analógico, não importa. Você trabalha com 1 segundo dividido por 1000, milissegundo ampere. Na ressonância magnética, para fazer um pezinho com aquela bobina que nós vimos aqui, com essa bobina que nós vimos aqui, a pessoa fica lá 30 minutos dentro do aparelho. Poxa, um trabalha com 1 segundo de tempo, o outro trabalha com 30 minutos. A diferença é grotesca. Por quê? Porque para eu capturar a imagem aqui, aquele processo de ganho e de perda de energia
se repete milhares de vezes por segundo, até eu conseguir excitar os átomos de hidrogênio da forma coerente. Tá? Então, essa é uma das questões. O computador vai fazer com que todas as imagens sejam processadas, né? Eu vou ter lá uma mesa de comando. Então, essa mesa de comando vai capturar as imagens. Eu vou selecionar as imagens que eu necessito para poder mandar para o médico fazer o laudo. E depois, se o médico solicitar, ou se for o protocolo do local, da empresa, protocolo da clínica, do hospital, com a minha processadora, eu imprimo essas imagens aí em uma película de poliéster. Ultimamente, essas películas de poliéster são substituídas por imagens digitais ou então por filme fotográfico, tá? Filme fotográfico é o que também tem bastante. Mas, no fundo, tudo vai acabar sendo digital, gente. Eu vou mandar por e-mail as imagens, tudo vai ser digital, não vai ter mais essa história de eu estar manuseando película, ou seja, de poliéster, ou seja, de papel. Isso vai acabar deixar de existir. Bom, todo o processo de ressonância, eu também tenho meus processos de qualidade, então eu vou usar os Phantoms da mesma forma que eu uso em tomografia computadorizada, e assim por diante. Eu tenho alguns modelos de ressonância magnética. Eu tenho ela de baixo campo e de alto campo. E aí tem uma variação. A de baixo campo, que é de 0,5 a 1, eu consigo fazer membros superiores e membros inferiores. Joelho, pé, perna, punho, mão, cotovelo. Eu consigo realizar essas imagens. Porém, se eu tiver que fazer um crânio, um abdômen, uma coluna, um tórax, ela não é legal. Eu não vou conseguir produzir imagem de qualidade com ela, porque o campo magnético é pequeno. Para eu ter uma imagem de qualidade, eu tenho que ter uma que vai de 1,5 a 3 teslas, que é a nossa unidade de medida. Então, o que acontece? Com esse equipamento de 3 teslas, o campo eletromagnético é muito maior, muito mais forte, muito mais potente. Eu coloco lá e ele consegue polarizar com muito mais firmeza a estrutura de interesse. E aí o meu sinal final é melhor e eu consigo visualizar. Aí eu consigo fazer coluna, abdômen, crânio, parte cardíaca em tempo real e assim por diante. E eu tenho essas ressonâncias de campo aberto. Campo aberto, acho que só tem uma aqui em Florianópolis, se eu não me engano, e a outra mais próxima fica em Belo Horizonte. Por quê? É um tubo metálico com um campo eletromagnético, onde a pessoa é introduzida com uma gaiola, geralmente, na cabeça, que é a bobina de radiofrequência, e o aparelho fica fazendo um barulho absurdo. Tum, 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 tum. A pessoa tem fobia. Fobia, vocês sabem o que é. Existem vários tipos de fobia, mas geralmente esse tipo de fobia é por lugar apertado, né? E aí o que acontece? A pessoa entra em pânico e começa a se debater lá dentro. Então, para que isso seja evitado, nós temos uma perinha, a perinha fica na mão da pessoa, ela fica segurando. Se ela sentir fobia, mal-estar, pânico, ela aperta aquela perinha, nós vamos lá, apertamos o botão de pânico, paramos o equipamento e retiramos a pessoa de dentro do equipamento de ressonância magnética. É sério isso. É muito sério. As pessoas que não têm conhecimento, ou às vezes nem sabem que tem fobia, causam bastante dificuldade nas clínicas. Eu estava numa clínica em São Paulo um tempo atrás, fazendo ressonância magnética, Hospital São Paulo, acho que na época do Hospital São Paulo, mudou de nome. E o que aconteceu? Chegou uma senhora lá, sabe, e segundo ela, ninguém falou para ela que ela ia ter que ficar dentro de um buraco para fazer o exame. Essa mulher ficou em jejum de um dia para o outro, levantou cedo, chegou lá às 7 horas da manhã e na hora de realizar o exame, ela fez um escarcéu. Porque ninguém falou para ela que ia enfiar ela dentro de um buraco para poder realizar o exame. E ela tinha fobia, né? E não realizou.
tiramos ela de lá, tal, colocamos outro paciente no lugar. Mas acontece geralmente da pessoa entrar lá, ter uma crise de ansiedade e não conseguir realizar o exame. Devido a isso, foi desenvolvido essa ressonância magnética de campo aberto. Ela não é um tubo, os polos são mais separados, é mais amplo, ela é mais estreita, então não dá essa sensação de fobia, que a pessoa está presa dentro de alguma coisa, né? E aí o que acontece? Só que ela não tem muita capacidade, ela não consegue fazer um exame cardíaco de qualidade, ela não consegue fazer um exame abdominal de qualidade, ela faz um exame, mas é superficial. Tudo que tem movimento de peristaltismo dentro do organismo da pessoa, essa ressonância magnética ela não capta, ela não pega, porque tem movimentação, e na ressonância magnética a pessoa tem que ficar bem imóvel para não gerar nenhum tipo de artefato, tá? Todos sabem o que é movimento de peristaltismo? Viram isso em anatomia? Como que tá a aula de anatomia de vocês? Tá tranquilo? Sim ou não, pessoas? Vocês estão aí? Vocês não foram assistir novela, me largaram falando sozinho, não, né? Bom, os aparelhos de ressonância magnética mudaram bastante. Nós temos aqui uma primeira peça bem antiga, uma segunda que é intermediária. Estão vendo acidentes ósseos, muito bem. E aqui uma pouquinho mais sofisticada, mas olha a data, 2005, né? Nós estamos em 2020, então essa imagem aqui já tem aí 15 anos. 15 anos mudou muita coisa mesmo, em termos de ressonância. As bobinas continuam praticamente as mesmas, não tivemos muita alteração, porque não tem como. Muda o modelo, a cor, né? Cantos mais arredondados para ser mais confortável para o paciente, algumas já vêm acolchoadas, mas não tem muita diferença em relação a isso também não, tá? Cada qual serve ao seu propósito. Tranquilo até aí? Entenderam o conceito de ressonância magnética, pessoal? Se eu colocar uma questão para vocês referente à ressonância magnética, vocês vão conseguir me responder? Porque eu vou passar uma atividade para vocês depois. Sim? Muito bem. Eu vou colocar uma outra tela aqui, uma outra imagem. Opa. Vocês vão começar a visualizar aí. Uma outra área da radiologia no setor biotecnólogo em si é a área industrial. Foi na turma de vocês que tinha algumas pessoas que tinham interesse na área industrial? Não me lembro se tinha, se saíram, se foi da última turma. Porque a área industrial é a área que mais paga bem dentro do setor de imagem. Então, vamos supor que o salário hoje em Santa Catarina seja de R$ 2.500 para um tecnólogo, trabalhar 24 horas semanais, tá? Na industrial, o cara ganharia 7 mil para trabalhar as mesmas 24 horas semanais. Brincando. Porém, existem outros fatores. No raio-x convencional, o pior trabalho que você tem é fazer leito, pegar o chassi, colocar num carrinho, ir até o leito do convalescente lá, da pessoa, colocar o filme radiográfico nas costas da pessoa, posicionar ela, radiografar, levantá-la novamente, tirar o chassi, colocar no carrinho e levar para o setor diagnóstico para o processo de revelação. Essa é a pior atividade, fazer leito. Outra atividade que também o pessoal não gosta muito é centro cirúrgico. Por quê? Centro cirúrgico, você vai entrar numa cirurgia, gente, a cirurgia mais simples demora pelo menos 4 horas, 5 horas, né? Você pega uma cirurgia cardíaca, são 18 horas. Lógico que você vai ficar 4 horas lá, alguém vai vir te render e outra pessoa vai te substituir. Mas a questão é o que ia acontecer, Tawane, você vê bastante coisa em centro cirúrgico? Vê, mas o que é o incômodo de você trabalhar no centro cirúrgico? Primeiro, você vai estar em pé, 4 horas. Segundo, você vai estar todo equiparado,
colete de chumbo, luva, a roupa do centro cirúrgico, a roupa para centro cirúrgico, protetor de tireoide, protetor de ocular, óculos pombrífero, touquinha, e você vai ficar lá todo aqui parado. Então, enquanto todo mundo está lá mexendo no equipamento, chamando a enfermeira para isso e para aquilo, você está com pelo menos 6 quilos de roupa em cima de você, porque a sua função é específica. Até alguém vir te render e tirar você do centro cirúrgico, tá? Tem gente que gosta, o duro é você ficar quieto a hora que está no centro cirúrgico, ver os médicos fazer algumas besteiras e você ter que ficar quieto porque não é sua função. Mas, enfim, então essas são as questões dentro do setor diagnóstico. Agora, no industrial, o serviço é mais pesado ainda. Quem é metalúrgico sabe do que eu estou falando. O metalúrgico, ele fica fazendo aquela função ali o dia inteiro, né? Mas ou ele tem que estar com luva, ele corre o risco da mão dele ser esmagada ou puxada por uma máquina. Via de regra, ele tem que ficar em pé, ele também tem que usar protetor auricular. Então, a industrial é muito próximo dessa linha de produção, que é justamente a linha de trabalhar com o material radioativo, tá? Então, o que acontece? São ensaios realizados, eu vou pegar uma imagem aqui para vocês, porque o que eu quero visualizar nesses ensaios? O que eu vou radiografar no industrial? Eu vou radiografar peça de aeronave, eu vou radiografar peças de motores de barco, eu vou radiografar latinhas de cerveja, eu vou radiografar o disco de freio daquela empresa automotiva que eu acabei entrando, eu vou radiografar papel, rolo de papel lá no processo de celulose da empresa que trabalha com aparas. É isso que eu vou fazer, eu vou trabalhar na Petrobras, na Infraero, é serviço braçal bruto. Tá? Paga mais? Paga, mas é um serviço braçal bruto, com horário determinado e distância ilimitada. Vamos supor, você vai trabalhar na Petrobras. Vai trabalhar na Petrobras. E aí eles falam para você, olha, André, amanhã você vai para o litoral de São Paulo, você vai pegar um navio lá, vai ficar 3 dias viajando até uma plataforma de navio, até uma plataforma da Petrobras, vai praticar as radiografias e os ensaios radiográficos lá nessa plataforma. Depois de 3 dias, se der tudo certo, você volta. Então, você vai ficar aí pelo menos 1 semana, 2 semanas afastado do litoral, afastado do continente, numa plataforma. Nesse meio tempo, pode acontecer uma série de coisas. Então, se você tem família, filho, esquece. Você não vai conseguir dar a atenção que você precisa dar, né? Se você tem alguma outra atividade paralela, esquece. Se você cuida de alguém, esquece. Porque você tem que estar à disposição da empresa, tá? Nessa área industrial. E aí, o que a pessoa vai fazer? Ela vai olhar isso aqui, ó. Se você pensou que isso aqui era uma célula, não é. Isso aqui é um pedaço de metal. Isso aqui é uma solda. Então, eles vão lá, soldam os 2 tubos e esse tubo vai passar dentro dele gás metano. Antes de ele ser utilizado, você vai fazer um processo radiográfico nele para ver se não há microfissuras. Porque se tiver microfissuras com a pressão, o risco é que ele se rompa e ocorra uma explosão. Então, o que acontece? Você vai lá, faz o diagnóstico e dá um certificado de garantia. Olha, essa solda, essa emenda não tem fissura alguma, é segura. É isso, e é isso que você vai fazer o dia todo. É isso que você vai fazer no decorrer do dia, entendeu? Ó, porque se o metal tiver assim poroso, ele não tem liga. Se ele tiver defeituoso, ele não pode ser utilizado. Então, esse serviço de soldagem tem que ser refeito. Por quê? Porque é risco. Risco que pode causar a morte ou explosão de uma plataforma, porque vai passar metano dentro dele, tá? Então, todos esses processos aqui são o que nós denominamos processos industriais. Vou dar um exemplo. A cada 4 ou 5 voos de avião, o avião é colocado no hangar e eles radiografam a parte interna da turbina do avião para ver se não há microfissuras da viagem, para que aquela turbina não tenha problema no decorrer do próximo voo. É a manutenção, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Você está com o seu carro, não tem um limite? Para a pessoa que mora numa cidade grande igual São Paulo, tem um limite de frenagem, senão o seu disco de freio vai para o beleléu, porque ele aquece.
né? Agora imagina, você sai com um carro numa estrada, vai pisar no freio, o disco de freio está com defeito, ele aquece, se rompe e você capota com o carro, pronto. Perdeu o carro, perdeu a vida, perdeu lá o que for. Por quê? Porque aquele produto do disco de freio não tinha qualidade suficiente para estar naquele automóvel naquele momento e ocorrer essa pressão e esse aquecimento. Então, o industrial é isso aí. Ele pega lá um lote de mercadoria, um lote de disco de freio, e ele faz uma análise de qualidade, radiografando algumas peças, depois emite um laudo e fala, ó, esse lote está seguro. Aquele lote lá foi condenado, porque não foi produzido direito e tem fissuras nele. Pessoas, vocês estão entendendo? Me dá um feedback aí, falem para mim, por favor. Estão entendendo sim ou não? Sim, professor. Muito obrigado. Então vamos lá. O industrial, ele serve justamente para isso. Como que isso ocorre? Eu tenho meu filme radiográfico aqui eu tenho minha peça de metal, eu coloco uma fonte radioativa aqui e radio. Se o metal tiver defeituoso, vai aparecer na imagem do outro lado, tá? A fonte que eu trabalho não vai ser uma fonte de raio-x normal. Ela vai ser uma fonte que tem alta capacidade de energia. Então, vamos supor, se no raio-x convencional, vou fazer uma radiografia de tórax, com 2 metros de distância que eu esteja daquele paciente, eu já não sou mais atingido por nenhum tipo de radiação, porque a radiação tem pouca energia, ela não aguenta chegar até lá, certo? Nesse caso aqui da industrial, você tem que estar no mínimo 30 metros de distância da fonte radioativa. No mínimo 30 metros. Por quê? Porque a quantidade de radiação é monstruosa. Então, o risco também é maior, tá? Então, vamos supor que eu vou fazer um teste de diagnóstico numa tubulação em determinado setor, naquele dia, aquele setor não funciona. Os únicos que vão estar trabalhando lá é o pessoal do raio-x, o pessoal que vai fazer a perícia. No demais, ninguém fica naquela região, ninguém fica naquele setor. Então, existem vários tipos de fonte. Aqui o camaradinha está radiografando aqui um tubo, tá vendo? E a fonte radioativa aqui, ó. Ela vai emitir radiação para todos os lados e depois essa análise é captada pelo computador e depois as imagens são interpretadas conforme diagnóstico, tá? Então, eu tenho aí vários tipos de telas intensificadoras. Eu não vou passar isso para vocês agora, porque não é essa a finalidade da aula. É só para vocês entenderem o conceito de como funciona, tá? E cada intensificador serve para um tipo de material específico. Aqui, por exemplo, lembra que eu falei para vocês do avião? Aqui, ó. Técnico de uma companhia aérea preparando a inspeção radiográfica da turbina do avião utilizando um aparelho de raio-x. A inspeção radiográfica das aeronaves em operação é uma ferramenta indispensável para controlar os componentes e verificar se os mesmos permanecem nas mesmas condições de fabricação. Porque isso aqui sofre um desgaste, né? Isso aqui sofre um desgaste. E avião é um problema, o pessoal economiza na manutenção que só. Eu peguei um voo uma vez, só Deus para ter misericórdia. Eu olhei pela janela do avião, gente, tinha um remendo de funilaria, mas bem em cima da asa, um remendo enorme. Sabe quando a pessoa passa aquela massa nos carros antigos e não pinta? Sem brincadeira, tinha um remendo de funilaria na asa do avião. Né? E eu falei, meu Deus do céu, que avião que é esse? Era da Gol. Acho que era Gol, era TAM, acho que nem existe mais essa companhia. Os caras vendiam passagem aérea a R$1. Só louco para pegar mesmo. Então, aqui é um outro dispositivo. Ó, a minha fonte radioativa, ela é colocada dentro do cano, tem uma espessura de parede, isso é feito um cálculo, né? E aí eu emito radiação, envolvo esse cano com a película radiográfica, emito radiação, depois vejo se há algum dano no material. Outra parte que vocês podem atuar como radiologia industrial. Aeroporto, né? Penitenciária também. Geralmente, as penitenciárias utilizam uma pessoa lá de dentro mesmo, né? Para poder fazer um treinamento e
operar o raio-x. E aeroporto também, tá? Aeroporto é um saco, porque eles não querem que você entre com nada de metal, tem que tirar tudo, até o cinto. Se você tiver uma fivela lá, esse cara quer que você tire o cinto para poder entrar no avião. E em algumas partes... Quem foi que falou isso? Foi a Itawane, é isso? Ela me colocou uma mensagem aqui. Se sabe quando que vai ter o retorno das aulas? Olha, era para ser dia 1º, mas o governador suspendeu por mais 30 dias. Eu vou ser sincero para vocês. Eu creio que esse semestre não retorne mais, tá? Não retorna mais, não. Somente semestre que vem. Ou o ano que vem. 2022. 2021. Tá? A situação está bem complicada, assim. Então, eu consigo visualizar aqui tudo que passa pelo raio-x, né? Então, existem várias normas e diretrizes de ensaios referentes a essa qualidade de inspeção dos materiais e métodos de você realizar as imagens para que você possa estar assinando por essa técnica e perícia que você está aplicando. Deixa eu falar uma coisa. Professor, eu fiz o curso de tecnólogo em radiologia e agora eu vou conseguir uma área no industrial. Eu posso sair diretamente do curso e trabalhar na área industrial? Não. Você não pode. A área industrial é uma área que você vai ter que ter uma especialização a mais, tá? O que é isso? É uma credencial para que você possa atuar com radiação de alta capacitância. Aquelas fontes radioativas de cobalto, de raio-x de alta capacidade. Como que você faz isso? Você terminou o curso de tecnologia em radiologia. Você vai até se não me engano, é a primeira ou a segunda empresa no Brasil que emite esse tipo de certificação, se chama CETRI. Você vai lá, você vai ter 2 semanas de curso, só falando sobre radiações, proteção, 2 semanas. Depois dessas 2 semanas, após 30 dias, eles vão marcar uma prova presencial para você no Rio de Janeiro. Você vai até o Rio de Janeiro e faz a prova presencial. Se você conseguiu a nota mínima, eles te certificam. Se você não conseguiu, você só pode fazer novamente essa prova no ano seguinte. Só depois de 1 ano. Tá? Quanto custa? Para você fazer o curso, você vai gastar uns R$18.000. Para você fazer a prova, é de graça a prova. Mas, se você for reprovado, no ano seguinte, você vai ter que pagar a prova, que vai gastar mais uns 3 milhão só para fazer a avaliação. Tá? É esse processo, é nesse processo que a banda toca. Tá? Depende muito da categoria da carteira que você necessita. Que você quer. Então, são esses os processos, pessoas. Eu vou mudar aqui agora. E vou falar de uma outra área de atuação que nas grandes cidades tem muita procura e tem muita vaga de emprego nas cidades. Muita vaga de emprego mesmo. Em São Paulo, uma boa parte dos alunos, quando saem do curso, acabam fazendo estágio e já sendo contratado pelas empresas de radiologia veterinária. Por quê? O ramo veterinário é o ramo que mais cresce, não só no Brasil, mas no mundo. Tá? Se não são as ONGs que se ocupam, são as pessoas que presenteiam com animais. Então, a veterinária ela sempre está mais voltada para a área do cuidado do que qualquer outra área. Hoje em dia, se você for pego chutando ou maltratando um cachorro, você é preso. Certo? Ah, chutei o pobre do animal, chutou, você é preso. Depois de 2 dias, você pode ver se tem uma fiança para você sair da cadeia. Eu vi essa semana no jornal
dona da academia que enfiou o rostinho dos cachorrinhos na farinha. Chegaram a ver isso, gente? Um absurdo, né? Pegou lá o rostinho dos cachorrinhos, pôs 2 potes de farinha. Não sei o que essas pessoas têm na cabeça, cara. É uma coisa muito, muito absurda. Enfia o rostinho do cachorrinho lá. Aquilo faz um mal. Outra coisa que eu vou falar para vocês como alerta. Eu sei que eu não devia estar até falando desse tipo de coisa aqui, mas tem coisa que me revolta. O cara me pega uma colher de canela em pó. Todo mundo sabe que é canela em pó, né? Aquele pozinho fino. E enfia na boca do bebê. Meu, olha, eu perco o meu cristianismo com esse tipo de coisa. É muita estupidez para um ser humano. Não é possível. Mas nem os animais têm essa consciência. Mas o desgraçado ser humano vai lá e faz. Então, assim, tem coisa que realmente a pessoa precisa não só ser multada, mas ela realmente precisa tomar uma lição e precisa ser presa para acabar com essa história, com essa cultura de ficar judiando dos animais. Poxa vida, realmente é uma cultura, que o pai fazia isso, o filho vai fazer isso, o neto vai fazer isso, todo mundo faz isso. É assim que funciona. Então, a veterinária, vamos lá, a veterinária, ela trabalha com uma área abrangente, depende da região que você está. Por exemplo, essa imagem radiográfica aqui é de uma moreia. Sabem que a moreia é aquela enguia que fica geralmente no litoral do Brasil, tal. Então, é uma moreia, ou uma enguia elétrica, que geralmente dá nos lagaços por aí, em alguns lugares tem essa enguia elétrica aí, tá? Então, existem situações que é necessário que você socorra o animal. O que mais tem no Brasil, que geralmente aparece na mídia, é o pessoal salvando as tartarugas, tirando o plástico da garganta da tartaruga, anel de borracha que tem em volta do casco, golfinho morrendo em rede, e assim por diante. Eu não sei se vocês sabem, mas existem ilhas e mais ilhas de lixo flutuando no oceano, produzidos por nós, né? E a disciplina ela tem o objetivo de que ele vai habilitar vocês a lidarem com os animais, ensinar a técnica de retenção desse animal e a melhor forma de radiografar. Evidentemente que essa técnica vai de animal para animal. Existem pessoas que trabalham só com animais de pequeno porte e existem pessoas que trabalham com animais de grande porte. Como nós estamos aqui em Santa Catarina, o pessoal ainda tem muito gado e tal, não é só o veterinário que trabalha com isso, né? Sempre tem aquela pessoa que tem, por exemplo, um cavalo raro ou de grande porte, que ele gasta com esse animal. Então, ele tem um médico particular para o animal, ele tem a clínica que faz exames dos animais particulares, ele tem todo um procedimento, até seguro de vida, eu fiquei sabendo que esses animais têm, né? Se perder uma pata, tal, o animal tem seguro. Então, o cuidado, a segurança no trabalho e conhecer a anatomia animal. E nós temos uma tartaruguinha de 2 cabeças, né? Mas a grande clientela, quem são? São os caninos. Felino, nem tanto. As aves, tem pouquíssimos especialistas em aves para você poder levar o seu pássaro, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu tive um papagaio que eu ganhei da minha avó, e papagaio tem muita pneumonia, sabia? Então, você não achava um especialista para levar o papagaio para ver se tinha um remédio para dar para ele pneumonia. O papagaio veio morrer de pneumonia. Mas o papagaio pega a pneumonia, né? Cachorro de tudo quanto é coisa, né? Pega cachorro baleado, com mandíbula quebrada, pata quebrada, e assim por diante, né? Então, noções gerais, as noções da radiação ionizante, a mesma coisa, não muda. A maior parte das estruturas também são muito parecidas com as partes das estruturas que nós temos no organismo. E os equipamentos se diferem um pouco. Depende do tipo de animal que eu vou trabalhar. Por exemplo, se eu for pegar um cão de pequeno porte e quiser fazer uma pata, um tornozelo dele, eu consigo, com aquele aparelho da odontologia, eu consigo radiografar esse animal sem problema algum. Agora, se eu pego um animal de grande porte, um cão de grande porte, por exemplo, eu vou ter que ter um raio-x como se fosse um raio-x de humano. Vou colocar lá o meu animal e vou radiografá-lo. Professor, eu posso usar raio-x veterinário nos humanos e raio-x dos humanos no veterinário? Pode. A radiação não se importa com o que seja,
tá? Só que os fatores de asepsia têm que ser diferenciados, né? Você não vai colocar um chimpanzé para tirar uma radiografia numa maca e depois deitar um bebê lá em cima também. Cada qual no seu quadrado, tem que ter asepsia tanto no ser humano para com o outro, quanto dos animais para com o ser humano. Se não é invasivo, não tem problema algum. Então, eu tenho aqui vários tipos de equipamentos, tá? Esse equipamento aqui, onde tem o cavalo, é um equipamento móvel. Eu coloco o aparelho de raio-x próximo à região de interesse radiográfico. Esse aqui é uma mesa, igual aquele que nós temos na veterinária aqui no centro universitário. E existe aí alguns portáteis chineses que estão chegando no Brasil, que eu nem sei, na verdade, se foram liberados para poder ser utilizados, que parece uma câmera fotográfica. Eu chego lá e, pum, tiro radiografia da região de interesse do animal. Mas, voltando àquilo, todos os equipamentos são os mesmos equipamentos que nós utilizamos no raio-x de humanas. Não tem diferenciação nenhuma. O grande problema é que, às vezes, aparece um bichinho diferenciado. Por exemplo, na universidade lá em São Paulo, nós radiografamos este leão aqui, né? Lógico, quando sedaram o animal, chegaram com o animal lá, o animal ia fazer um canal no dente, tiveram que sedar, e aí todo mundo tirou foto, foi lá, abriu a boca dele e tal. O bicho é fantástico, é tremendo, é lindo, muito lindo mesmo. Quando eu cheguei aqui em Lages, em 2016, acho que começo de 2017, trouxeram um leão-baio para o centro diagnóstico aqui, a gente foi lá radiografar o leão-baio. Eu, o professor Átila e o pessoal da veterinária, que o Átila é fera nisso, foi lá e tiramos, tem até umas fotos aí no computador, deve ter umas fotos minhas com o leão-baio. Lindo, animal lindo, 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 tá? Vou usar a mesma quantidade de radiação, de KVP, fator diagnóstico, distância foco-filme, não muda nada. Processo de revelação, aquilo que nós vimos lá anteriormente, também é o mesmo, não altera em nada, tá? Muda o quê? Muda a técnica, né? Por exemplo, um cachorro de médio porte, eu tenho um suporte aqui, ó, tenho que estender as patas traseiras do animal, as patas dianteiras e radiografar. Tem animal que fica quietinho, faz numa boa. Agora, se o animal for mais, não for tão comportado, aí você tem que sedar, ou colocar uma focinheira, ou coisa do gênero, porque eles não são leves, né? De pequeno porte é mais leve. Os animais podem ser expostos às radiações. Todos os animais, dependendo da situação, necessitam, né? É como se fosse o ser humano. Tem que ter a cautela, tem que saber a quantidade de radiação que empregar, né? Por exemplo, eu já participei da ressonância magnética da cabeça de um periquito. O periquito estava lá, o pessoal queria saber como que era o procedimento da cabeça do periquito, a gente colocou lá o periquito enroladinho num tubo, né, presinho num tubo lá, e fizemos a ressonância magnética da cabeça do periquito. Pode ser feito. Eu já radiografei muita ratazana, quando eu fiz o meu mestrado. Cheguei lá e colocava meio de contraste na ratazana e radiografava a ratazana para saber qual era a parte diagnóstico do animal. Tem que ser viável, tem que ser com comportamento lógico, tem que seguir as regras de segurança, mas é normal. Você pode radiografar normalmente. Ó, um cachorro de grande porte, tá vendo? Ó, pessoal segurando, né? Geralmente o proprietário também participa para poder deixar o animal mais confortável. E se caso não fique, tem as focinheiras, mordaças e tudo mais para você reter o animal. Tem os laços, né? Enfim. O bom é você trabalhar com o legal, né? Seria você trabalhar com animais mais exóticos, mas tucano, a gente pegou uma língua de tucano quebrada. Então a gente trabalha com esse tipo de coisa. A maioria dos animais precisam dos mesmos cuidados que nós, tá? Cavalo, que tem as técnicas para poder segurar o animal e fazer radiografia, e esses camaradas aqui, ó, que vivem arrumando confusão. Cachorro, quando é novo, gente, ou quando está em sítio ou coisa parecida, eles vivem arrumando confusão. Esse aqui, ó, porco espinho, ó como é que ficou o focinho do camarada. Esse gatinho aqui, ó, caiu da janela, né? Esse aqui já está até com pino na pata. As empresas têm crescido muito fazendo, sabe o quê?
prótese para animais que perdem membros. Então, prótese de pata dianteira, aquelas carrocinhas, quando o animal perde a locomoção traseira devido a alguma patologia, e aí eles usam aquelas carrocinhas para o animal poder ter uma vida mais sociável. Eu acho super interessante isso, é uma área interessante e que está crescendo, tá? E o setor diagnóstico está junto, ó. Fratura de fêmur, fratura de coluna, pinos na pata dianteira, e assim vai, tá? Os mesmos problemas que eles têm, nós temos, os mesmos problemas que nós temos, eles têm. Inclusive, uma boa parte dos medicamentos que nós tomamos também são utilizados para os animais, para febre, para infecção. São os mesmos medicamentos, só que em dosagens diferentes, conforme o peso do animal. Pessoas, então olha só. Eu vou passar uma atividade para vocês, via sala virtual de vocês, para vocês, semana que vem, trazerem, e nós vamos falar sobre essa atividade que vocês fizeram em aula, tá? Então, eu vou passar a atividade e vocês vão fazer uma apresentação de um slide que vocês desenvolveram e vão me explicar o que está nesse slide. Lá na sala virtual vai estar descrito o que cada um tem que fazer. Ou seja, eu vou dar alguns temas, você vai escolher um tema, vai escrever um slide e depois vai apresentar para a gente. Tudo bem? Dúvidas, pessoas? Gostaram da ideia, não? Acho que não, né? Um monte de gente torcendo o nariz, estou vendo daqui. Mas, uma única, tá? É só um único slide, tá? É um slide para cada um. Qualquer tema que eu vou colocar lá para vocês fazerem, vocês vão colocar ali nesse slide e vão explicar para a gente. Aí vocês participam mais, abram o áudio de vocês aí ou escrevam aí no chat. Eu prefiro que abram o áudio para não ficar falando sozinho aqui, me sinto solitário. Já estou em reclusão social e ainda vocês não conversam comigo. Certo? Bruno, tranquilo? Bruno Hoffman. Cristiane, Fontaine, Fantoni, certo? Cristiane, seu áudio não funciona? Poxa, que triste. Pega pelo telefone celular. Telefone celular você consegue ver e falar com a gente. Certo? Franciele, se estiver aí. Sabrina. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Eu vou mandar o material, já coloquei bastante. Eu peço que vocês vejam os vídeos nos links que eu coloquei na sala lá. Tem uns 4 ou 5 links lá. Tem um último link que eu coloquei hoje, falando sobre os 50 principais acidentes radioativos do mundo. Deem uma olhada lá, hein? Tá bom? E até a próxima semana, se Deus quiser. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem algum parecer? Esse vídeo está sendo gravado, eu vou mandar para vocês no e-mail da turma. Vou mandar para vocês, vai estar aí na internet, tá? Só para a gente ter as bases daquilo que foi passado para vocês aí. Olhem a sala lá. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado, boa noite. Beleza, André. Obrigado.